A Retribuição, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Emmanuel faz comentários sobre essa passagem, dizendo: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento, que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a retribuição, destacando a passagem do Evangelho em que Pedro questiona ao Mestre que recompensa teria ao abandonar tudo e seguir o Cristo. Emmanuel então diz que até hoje os apóstolos fazem essa pergunta nos diversos templos religiosos. O indivíduo consagra-se a qualquer atividade de fé e pergunta de imediato: o que receberei? Diz Emmanuel que essa resposta se dá durante a própria existência. E faz uma comparação com a natureza, que recebe o grão após a colheita, o triturador, que o purifica. Que prêmio a farinha recebe? O fermento, para a utilidade geral. E o pão, depois do forno, o que recebe? A graça de servir. Por isso, não receberemos recompensas do mundo se somos verdadeiros cristãos, porque não se formam cristãos para os adornos da existência, para serem enfeites vivos do mundo, mas sim para a ação regeneradora em favor dos outros. Os servidores da realeza humana, sim, recebem os espólios dos vencidos, os prazeres e as recompensas da terra. Mas em Cristo, a recompensa é outra. Vencemos na companhia dele para fazer os nossos irmãos mais felizes, amparando e sendo úteis a eles. O próprio Pedro, que desejou saber qual seria a sua recompensa ao aderir ao movimento da Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais fé cultivava no coração, maiores testemunhos Jesus cobrou dele. Quanto mais conhecimento adquirido, maior gama de caridade
teve de praticar até o seu sacrifício extremo. Por isso, aquele que busca se dedicar ao Mestre tem que saber que a recompensa não será deste mundo. Que pela devoção a Jesus, libertando-nos dos laços inferiores que nos prendiam às sombras, recordemos que a felicidade vem do céu, vem da honra em ajudar, da prerrogativa de entender e da glória de servir. Tenhamos essa convicção, portanto, de que todo aprendizado, toda vivência cristã é para o nosso aperfeiçoamento, que a recompensa virá dos céus conforme estivermos dedicados à Boa Nova, não devendo aguardar jamais as recompensas do mundo que não são devidas ao verdadeiro cristão. Que assim seja.